crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Poderoso Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui mais uma vez, na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, meu Deus, por o privilégio de estar aqui mais uma vez, Pai. Pedimos as Tuas bênçãos para cada um que está aqui nesta noite, aqueles que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe cada um, meu Deus, e que cada coração saia daqui confortado hoje, Pai. Deus abençoa nós, nos dá um culto maravilhoso. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus, boa noite a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É sempre um privilégio chegar até aqui, né? Tá bom, né? Tá bom. Eu tô meio, né? Não é veieira não, viu, meu Pedro? Problema mesmo. Mas eu agradeço a Deus por esta oportunidade de ver todos vocês aqui, né? Ver todos com saúde, todos animados, né? E finalmente quando nós vem nesta casa é para nos animar, né? Nós já sai de casa animado porque sabemos que Deus vai falar conosco, né? Então isso é muito bom, irmão. E eu quero tomar a mensagem aqui, as escrituras, 4 versículos que se encontram no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 16. Atos dos Apóstolos 16. E vamos começar com o versículo 28. Vamos ler o 28, o 29, o 30 e o 31. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 16, versículo 28. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Vamos lá então. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Amém? Que o Senhor Jesus acrescente a leitura da palavra, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Então nós temos aqui uma mensagem, tua casa. Esse é o título da mensagem, tua casa. Agora nós sabemos, irmãos, que este evangelho que nós estamos acostumados a ouvir, que seguimos ele não foi fácil para chegar até aqui onde nós estamos, amém? Porque muitos homens sofreram, arriscaram suas vidas, foram massacrados, foram surrados, sangue foi derramado, amém? Para que esse evangelho chegasse aqui nesta noite, amém? E nós encontramos o nosso irmão Paulo e Silas, e eles chegaram numa cidade ali chamada Filipe, e eles chegaram naquela cidade e começaram a pregar o evangelho.
E como você sabe, não só lá, os dias de hoje também, o evangelho, ele é rejeitado por a maioria das pessoas, né? As pessoas até aceitam o evangelho moderno, mas não aceitam o evangelho verdadeiro que Paulo pregou, amém? Então, lá também era desse jeito, o povo não tinha costume com aquela doutrina, e eles achavam que Paulo estava pregando heresia, amém? Era o nome dado para este evangelho maravilhoso naqueles dias, era heresia. E como eles já estavam mal satisfeitos, certo dia Paulo sai à tarde, e ele e Silas, e desce para o rio, para orar. E ali aparece uma mulher que tinha um espírito de adivinho. E eles começaram, todos os dias que eles passavam, essa mulher acompanhava eles. E dizia, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles pregam o caminho da salvação. E Paulo ouvindo aquilo dali, mas Paulo foi aguentando. Mas chegou uma hora que o Espírito Santo falou para Paulo, não adianta, não espera mais. E Paulo olhou, certa tarde, olhou para aquela mulher e disse, Satanás, sai desta mulher, em nome de Jesus. E a mulher caiu na hora e o Espírito foi embora. E quando aqueles homens viram que a mulher não tinha, o Espírito de adivinho não estava mais ali, irmão, eles começaram a se rebeliar contra Paulo e Silas. E convidou o povo e cercaram eles e prenderam eles por causa do evangelho. Agora, se eles estivessem fazendo maldade, talvez não seriam presos. Mas eles pregando o evangelho, eles foram presos, irmão, e foram chicoteados. Levaram eles aos magistrados, ali a primeira coisa que eles fizeram foi tirar as vestes deles e mandar chicotear. Chicoteou que eles ficaram com as costas tudo marcadas. Agora você olhar, por exemplo, você vai ver, diz um homem apanhou porque fez alguma coisa errada. Mas não, irmão, para trazer esse evangelho muita gente apanhou, amém? Foi um sofrimento para chegar até aqui, amém? Como diz o louvor, é uma luta para chegar até aqui. E o evangelho que nós temos no dia de hoje, graças a Deus, é o evangelho que mudou a nossa vida. É um evangelho que nos traz a presença de Deus, amém? E por isso nós temos que cada dia mais se entregar a este evangelho, amém? Seguir este evangelho, irmão, com muita fé, amém? Porque, como disse Paulo, não deve haver outro, e o outro não serve para nós, amém? Mas nós sabemos disso. E Paulo foi levado ali preso, ele e Silas. E no outro dia eles foram para a prisão. No outro dia eles seriam levados para o Sinédrio, para ser apresentado ali. E eles foram para aquela prisão como malfeitor. Amém? Aí você vê a importância do evangelho, que só para pregar o evangelho, eles já foram tratados como se fosse um estrupador, um bandido perigoso, né? Chegaram na prisão ali, eles levaram ele para o fundo da prisão, que era o lugar mais péssimo que tinha. Ali no fundo da prisão, ali tinha rato, bactéria, urina de rato, tudo, e os troncos que era para amarrar as pessoas, ali Paulo e Silas ficaram deitados ali, e foram correntados, o braço e perna e o pescoço, 5 correntes, amém? 5 algemas neles ali, e eles deitados ali, irmão. Agora você imagine o que se passa, vamos supor que um de nós acontecesse isso hoje. Você já se considera perdido, você começa a gritar, você começa a chorar, você começa a implorar, você começa a falar palavras que você nem sabe de onde vem, é o desespero, mas a Bíblia diz que não saiu uma palavra de desespero da boca deles, em hora nenhuma Paulo e Silas se revoltaram, ou choraram, ou pediram socorro, não, eles estavam tranquilos. Por que eles estavam tranquilos? Porque eles confiavam no Deus do céu, irmão, amém? E quando você confia no Deus do céu, você tem coragem para enfrentar o inimigo, você tem coragem para qualquer coisa, amém? Não importa o quanto as pessoas vão dizer para você, isso não está certo, e você sabe que está, amém, irmão? Aleluias! E eles ficaram ali firmes, e a palavra diz que eles começaram a falar sobre as Escrituras. E aqui ali havia um centurião ali perto, ali atrás da porta, vigiando eles, fora as outras portas que também tinha soldado ali. Amém? Eles estavam em uma segurança absoluta. Amém? E aí eles começaram a falar, irmão, começaram a falar sobre as Escrituras, e os outros que estavam ali começaram todos a ouvir. E aquele centurião romano também estava ouvindo.
não conhecia eles, não sabia quem eles eram, mas ele estava ouvindo as escrituras, amém? E quando foi para chegar à meia-noite, eles começaram a louvar, começaram a orar e louvar. E quando eles começaram a louvar, irmão, veio um terremoto de uma hora para outra, e abalou toda aquela prisão, jogou aquelas paredes para fora, amém? Não é normal um prédio como esse cair para fora, ele cai sempre para dentro. E se aquela prisão caísse, as paredes para dentro, tinha matado todos eles. Mas Deus sabe o que faz, amém? O terremoto lançou fora aquelas paredes, amém? E não só as paredes, irmão, aquele estoco, aquele estoco no qual eles estavam acorrentados, naquela hora as correntes se quebrou, as algemas caiu no chão, amém? Foi tudo destruído, as portas se abriram, e eles ficaram todos livres. Agora você olha uma coisa, que quem está preso, quando se vê livre, ele quer fugir, e eles não fugiram, por quê? Porque eles estavam na presença de Deus, amém, irmão? Quem é que quer fugir quando está na presença de Deus? Fugir para onde? Amém? Aleluias, amém? E ali eles estavam naquela luta, amém? Talvez eles estavam pensando, no outro dia cedo eles iam ser levados para ser castigados, talvez até morto, né? Ali pelo rei, ou por um sacerdote, por alguma pessoa ali. Mas Deus sabe, irmão, a hora certa de agir, amém? Aqueles homens eram os homens fiéis, como aquele Espírito dizia, né? Esse é os homens de Deus que pregam o caminho da salvação, amém? E quando aquilo aconteceu, jogou aquilo tudo para o ar, amém? E aquele centurião desesperado, ele puxou, quando ele viu tudo aberto, ele pensou, fugiram, foi todo mundo embora, e eu vou pagar isso com a minha vida, amém? E no desespero ele arrancou da bainha a sua espada, para atravessar ele próprio. Mas Paulo estava ali, olhando para aquilo, Paulo estava atento, e quando Paulo viu aquele movimento, Paulo disse, não te faça nenhum mal, porque todos aqui estão, amém? Ninguém foi embora, amém, irmão? Louvado seja Deus. Ninguém foi embora, todos estavam ali, e aquele homem desesperado, pegou a luz, saltou para dentro, e tirou eles para fora, e disse para eles, o que eu devo fazer para ser salvo? Naquela hora, houve um reconhecimento, irmão, daquele romano, e você sabe o que foi que aconteceu? Foi eles falando da palavra de Deus, das escrituras, foi eles orando, foi eles louvando, amém? Agora eu pergunto para você, aqueles homens estavam presos, acorrentados, e pela palavra deles, aquele homem foi batizado, foi liberto, os outros foram libertos, e nós não estamos presos, nós não estamos acorrentados, nós não estamos presos não, irmão, e o que é que nós estamos fazendo com a palavra que Deus nos deu? Amém? Por que nós não usamos aquela sabedoria que Deus nos deu e não levamos para as outras pessoas? Não tentamos levar a palavra de Deus para que as pessoas possam ser libertas. Se aqueles homens foram libertos lá com a palavra por aqueles prisioneiros, imagine nós que estamos soltos, que podemos ir onde ele está e levar a palavra. Amém, irmão? Aleluias! Deus seja louvado. Amém? E ele salta ali e ele diz o que eu devo fazer para ser salvo. Ele não disse o que eu tenho que parar de fazer. Muitas vezes nós vamos às pessoas, nós dizemos, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar de jogar, você tem que parar de fazer isso. Mas não é esse o assunto, irmão. Não é o que eles têm que parar, é o que eles devem fazer. Amém, irmão? É o que você deve fazer. Agora, quando você aceitar a palavra, não se preocupe, que tudo aquilo que você estava fazendo de errado, vai começar a desaparecer. Amém? Mas muitas vezes nós queremos ser sábios e nós falamos para as pessoas que elas têm que deixar de fazer isso, têm que deixar de fazer aquilo, mas não é esse o caminho. Amém? Nós temos que falar a palavra e deixar a pessoa se decidir, como aquele romano, né? O que eu devo fazer para ser salvo? E aí veio a resposta. Aí Paulo e Silas disse para ele, aceita Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Amém, irmão? Aleluias!
Aceita o Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Amém? Agora nós olhamos, irmão, o que Paulo está falando aqui. Muita gente às vezes pensa assim: eu aceitei Jesus Cristo, eu ganhei a salvação, então minha casa está salva. Mas não é isso que Paulo disse. Amém? Não é bem isso que Paulo disse. Paulo disse: aceita Jesus Cristo, está salvo tu e tua casa. Agora, o irmão Branham diz assim: com a fé que você teve para aceitar Jesus Cristo, com essa mesma fé em Deus, Deus vai salvar a tua casa. Amém? Se você aplicar essa mesma fé, Deus vai salvar a tua casa. Amém, irmão? Aleluia. Amém? A palavra diz que, olha, não se preocupe se você está falando, se você está orando pelos teus filhos. Eles estão desviados, eles estão no mundo, e você está orando por eles. Você já entregou eles na mão de Deus, confie, apenas acredite. Amém? Continue na fé, continue sendo fiel a Deus, que as orações nunca é invalidada. Amém? As orações de uma mãe, ela permanece para sempre. Amém, irmão? Você sabia que até depois de morto a oração da mãe está valendo? Amém? Então, quando você ora e entrega nas mãos de Deus com fé, Deus vai salvar a tua casa. Então, é esse o motivo que Paulo disse: salvará tu e tua casa. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Aleluias. Mas eu quero tomar também aqui outra pessoa, que é um grande exemplo para nós também. Foi um grande exemplo, que foi Jó. Jó foi um grande exemplo de pessoa, apesar de ser um profeta. Amém? Jó era um homem que Deus chegou a falar para Satanás que não existia um homem como Jó na terra. Não existia um homem como Jó ali na terra. Amém, irmão? Para você ter ideia, né? O quanto Deus amava Jó. E por que Deus amava Jó tanto assim? Porque Jó era fiel. Jó era fiel com o que ele fazia. Jó acreditava no Deus do céu. Amém, irmão? Aleluias. Veja aqui então, Jó era um grande homem. Não havia ninguém como ele nos seus dias na terra. Amém? Ele era um profeta e as pessoas vinham de longe e de perto para ouvir a sabedoria de Jó. Amém? Todo mundo queria ouvir. As pessoas, elas se prostravam diante de Jó quando ele saía na rua, ou às vezes no mercado, para ouvir a sabedoria dele. Porque ele era um homem sábio. Ele era um homem sábio, ele era um homem fiel, e ele era um homem temente a Deus, e ele era profeta. E também era rico, irmão. Também era rico. Deus o abençoou de uma forma que ele tinha uma riqueza como ninguém tinha. Amém? Aleluias. Jó era um homem muito rico. Louvado seja Deus. Aleluias. E ele tinha muitas cabeças de gado, muitas cabeças de ovelha, jumentas, camelos. Como tinha também muitos funcionários, muitos empregados. Amém? Aleluias. Mas mesmo assim, aquele jovem, príncipes, os magos, os sábios, os astrônomos, seguia Jó por onde ele ia, para ouvir da sua sabedoria, irmão. Amém? Se nós hoje temos algum homem que tem uma sabedoria divina, é o que nós devíamos fazer também. Era seguir, era ouvir, procurar ouvir essa pessoa com a sabedoria que ele tem, que isso ia nos ajudar muito mais. Amém? Isso ia nos ajudar, é de muita importância você ouvir alguém que tem sabedoria de Deus. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Amém? Então você sabe, disse que eles se prostravam diante dele só para obter alguma palavra de sabedoria. Amém? Inteligente, ele era inteligente e um profeta. Então o diabo, olhando para baixo, e viu que Jó era um homem inteligente. O diabo está sempre atento, irmão. Ele olhando para baixo e viu que Jó era um homem inteligente. Amém? Então naquele dia, eu vou lhe dizer, o irmão Branham diz assim, eu vou lhe dizer como um homem inteligente faz. Jó tinha seus filhos já eram casados, cada um estava em suas casas,
Mas eles tinham uma forma de se reunir todos os dias para festejar. Então eles iam um na casa dos outros e eles estavam sempre juntos, festejando. Mas Jó, como pai, ele tinha, como pai e como homem de Deus, ele tinha aquela preocupação. Será que meus filhos estão fazendo tudo certo? Será que meus filhos não estão pecando contra Deus? E eu pergunto, irmão, quantos pais e quantas mães hoje estão preocupados com os filhos desse jeito? Será que a minha filha, meu filho está fazendo a coisa certa? Será que eles estão pecando contra Deus? Jó tinha essa preocupação, irmão. Amém? Jó queria tudo certinho. Amém? Jó queria que tudo que pertencesse a ele e tudo que ele fizesse fosse colocado na presença de Deus, com sinceridade. Amém, irmão? Então o que Jó fez? Jó pegou e Jó foi pensando que seus filhos tinham cometido pecado. Jó disse: Senhor, se meus filhos estão se reunindo e se eles cometerem algum pecado, eu vou queimar uma oferta e oferecer ao Senhor por cada um dos meus filhos. Oferecer uma oferta queimada por cada um dos meus filhos. Porque se causa eles pecaram contra ti, o Senhor perdoará eles. Olha que coisa, irmão. Hoje, nós não ofertamos oferta queimada. Mas hoje nós temos Jesus Cristo, né? O qual nós podemos se render a Ele e orar pelos nossos filhos também. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Aleluias. Amém? E ele e outros demais, e se misturando uns com os outros. Amém? E ele disse: se alguém deles tiver pecado, então o Senhor o perdoará. Amém? Era tudo que Jó sabia fazer. Era se preocupar com seus filhos, era ser honesto, era ser fiel com Deus, era fazer aquilo que na época Deus aceitava a oferta queimada, e Jó sabia disso, amém? E era tudo que ele fazia, e era tudo que Deus requeria também naquele dia, amém? Irmão, se nós fazer hoje tudo que nós podemos fazer para Deus, né, na presença de Deus, e sabendo tudo que Deus quer que nós faça, é maravilhoso demais. Amém? É maravilhoso demais. Por isso que eu digo que Jó foi um grande exemplo. Amém? Aleluias. Amém? Então na noite, e veja o pobre Jó, a situação dele. Estava naquela condição em que ele estava. Você sabe, ele perdeu tudo, seu gado, todas as suas ovelhas. E a tempestade veio e matou seus filhos, o fogo queimou os seus empregados, e até mesmo a sua saúde foi tirada. Veja a situação que estava esse homem, amém? E ele se assentou no quintal, na cinza, e com seu próprio corpo se enchido de bolha, a ponto dele pegar um caco de telha para coçar suas feridas. E sua esposa, perdendo toda a esperança com ele, veio e disse a ele: irmão, muitas vezes quando você é fiel com Deus, quando você quer fazer aquilo que está no seu coração, muita gente vai chegar e dizer que você está errado. Não é assim. Para que você está jejuando? Por que você está orando? Por que campanha de oração? Por que isso? Por que aquilo? Amém? E o irmão Branham diz aqui, que naquele momento que a esposa foi lá para desanimar Jó, Satanás tinha entrado nela. Amém? Então quando Satanás chega, ele vem com tudo que é contra aquilo que é a favor de Deus. Amém? E é onde tudo que você está fazendo certo vai se tornar errado para alguém. Amém? Você não devia fazer isso, você não devia fazer assim, não devia fazer aquilo. Não é verdade? E muitas vezes não é a própria pessoa falando. Às vezes é o inimigo usando a pessoa para diminuir a sua fé. Amém, irmão? Então ela disse isso para Jó, né? E Jó, irmão, veja, estava Jó e sentou-se a noite toda, e lá sentado também estava com os seus consoladores. Amém?
Quando seus amigos ouviram falar que Jó estava naquela situação, 3 amigos vieram para ajudar Jó. Amém? E eles vieram ajudar Jó e eles chegaram sentados de costas, porque eles não queriam ficar olhando para Jó, a situação de Jó. Eles sentaram com as costas viradas para Jó. Mas eles vieram para ajudar. E isso eu quero que vocês prestem atenção hoje, que hoje tem muita gente desse jeito, como aqueles amigos de Jó. Amém? Eles vieram para ajudar Jó. E eles falavam que ele... E o que eles falavam para Jó? Jó, você é um pecador. Né? Você é um pecador. Esses são os, Mombrana diz, são os membros de igreja, a junta de diácono, o que quer que fosse da igreja, que veio para vê-lo. E eles se sentaram por 7 dias e 7 noites ali com Jó. Continuaram dizendo para ele: Jó, você deve confessar também porque você pecou. Essa era a ladainha deles o tempo todo. Imagine você que está precisando de ajuda, você que está numa situação, né? E alguns irmãos digam: eu vou ajudar o irmão. Aí chega lá, começa a cobrar ele. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Eu não falei para você que aquilo não estava certo, né? Você lembra quando fulano falou para você que não era para fazer aquilo, né? E por isso você está passando nisso aí. Então, ao invés dele ajudar, ele vai julgar, vai condenar, vai desanimar a pessoa, né? Isso não é o papel de uma pessoa, de um filho de Deus. Amém, irmão? Tem um ditado do mundo que diz que se você não pode ajudar, não atrapalhe, né? Mas se você não pode ajudar, não fazendo nada, você já está ajudando. Não é verdade? E hoje a gente vê muito disso, pessoas que querem ajudar os outros, mas que já chegam lá cobrando, jogando na cara, né? Não é bem assim que a coisa funciona. Amém, irmão? Com isso você vai conseguir distanciar mais ainda a pessoa, né? Porque vai provocar uma irritação nela e ela vai ser obrigada a se defender. Amém, irmão? Então eles sentaram por 7 dias e 7 noites ali com ele, e o que eles diziam: Jó, confessa também, porque você pecou, porque Deus não deixa um homem justo ser atormentado dessa forma. Mas veja, irmão, isso é o que eles falou, mas Deus deixa sim. Você sabia que Deus pode deixar um homem justo ou uma mulher justa ser atormentado como Jó foi? Pode deixar sim, amém? Ele pode deixar. Por quê? Porque muitas vezes, irmão, Deus não está castigando aquela pessoa, amém? Deus está, muitas vezes, Deus está testando aquela pessoa, e aí você toma como castigo. Qualquer coisa que acontece com nós dizemos: o inimigo está aprontando comigo, ou Deus está me castigando. Mas existe uma coisa, irmão, importante, é que é o nosso coração, amém? Então, se você tem certeza que o seu coração, que você não pecou, e alguma coisa está acontecendo com você, lembre-se, você pode estar sendo provado, amém? Você pode estar sendo provado. E por que Deus está te provando? Porque Deus quer que você seja mais fiel, Deus quer que você purifique mais a tua fé, amém? E Deus não está, Deus não está castigando o pecador, Deus está provando um santo, amém, irmão? E era isso que Deus estava fazendo com Jó. Ele estava provando Jó. Jó não fez nada de errado, amém? Mas ele estava provando Jó, amém? Aleluias. Então isso acontece muitas vezes com as pessoas, mas quando isso acontecer, olhe para o seu coração. Seu coração está em paz? Você tem certeza que você não está devendo? Fica tranquilo, que aquilo vai passar, amém, irmão? Fique tranquilo, né? Faça como Jó, não reclame, só diga assim: louvado seja o nome do Senhor, amém, irmão? Aleluias, amém? Então nós vimos que Jó era um homem justo, apesar de tudo aquilo. Quando Deus estava testando, por que Deus estava testando Jó? Porque Satanás, quando ele subiu à presença de Deus, quando os filhos de Deus foi a Deus, Satanás subiu na presença de Deus. Quando Satanás chegou lá, Deus disse para ele: de onde vem? Ele disse: estava andando, passeando pela terra. Ah, então você viu meu servo Jó? Vi. Homem temente a Deus, fiel, se desvia do mal,
homem puro. Sabe de uma coisa, Satanás? Não há na terra um homem como Jó, né? Então Deus elogiou Jó, que era o que Jó merecia também, porque realmente Deus não estava aumentando nada, era tudo aquilo que Jó era. Amém? Então veja bem, né? E Deus disse sobre a terra, e Deus disse: observa, ó meu servo Jó, ele é um homem perfeito, não há ninguém como ele na terra. Deus está contente com aquilo, amém, irmão? E ele ama ter um servo em quem ele possa confiar, amém? Deus ama quando alguém é um servo fiel a Deus, aquele que Deus pode confiar, aquele homem que Deus pode colocar as mãos e dizer vai, e ele vai, faz e ele faz. Deus ama isso, irmão, amém? Deus ama esse tipo de coisa, amém? Aleluia. E ele disse: não há outro homem na terra como ele. Vê? Disse: ele é um homem perfeito. E isto foi antes de Jesus Cristo derramar o seu sangue na terra. Jó, próprio Deus disse que Jó era um homem perfeito. E olhe que o sangue de Jesus não tinha sido derramado ainda, mas já havia um homem perfeito. Amém, irmão? Aleluias. Amém? E Satanás disse, oh, claro, olhe para o que tu tem feito para ele. Tu lhe deste casa, deste filhos, ele tem gado, ele tem tudo, ele tem tudo que ele quer, tudo que ele quer tu dá, tudo que ele coloca as mãos, prospera, amém? É claro, qualquer pessoa poderia te servir em tais circunstâncias. Ele disse: Jó está te servindo porque você dá tudo para ele, né? Satanás não acreditava que uma pessoa pode servir a Deus sem pedir nada em troca. Amém, irmão? Hoje nós vemos, tem pessoas hoje que ele se sacrifica, ele faz tudo sem pedir nada em troca, porque ele sabe que todo esforço que nós estamos fazendo, Deus está vendo. Amém? Como diz a oração, se nós for merecedor, antes de nós pedir, Deus já está enviando. Amém? Então não tem cabimento nós fazer qualquer coisa para Deus em troca. Deus não faz berganha com ninguém. Amém? Mas Satanás acreditava que Jó só era fiel a Deus porque Deus encheu ele de riqueza, ele tinha tudo. Amém? E hoje Satanás pensa que nós vem para o culto aqui, nós às vezes andamos vários quilômetros, porque nós quer fazer uma berganha com Deus. Mas não, nós faz isso de coração, porque nós queremos agradecer a grandeza de Deus que Ele tem com nós. Amém? Nós temos a certeza que Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado graça. Irmão, quando nós paramos para perceber onde nós estávamos, quem nós era, e onde nós estamos hoje, quem nós somos hoje, isso é motivo de nós agradecer a Deus todos os momentos. Amém? E às vezes nós não precisamos nem pedir nada para Deus. Amém? Ele sabe o necessário que nós precisamos. Amém? Aleluias. Então Satanás diz, claro, se qualquer pessoa ia te servir se tu der tudo isso para eles, né? E ele disse assim: deixe-me eu pôr as mãos nele em alguns momentos, e eu farei ele te amaldiçoar na tua face. E Deus disse: Satanás, ele está em tuas mãos, mas não tire a sua vida. Agora esta é a confiança que Deus tem, que Deus tinha naquele seu profeta, que ele não iria falhar com ele. E esta é a confiança que Deus tem em mim e em você, que nós não vamos falhar com ele, diante de qualquer circunstância, qualquer coisa que o diabo tentar planejar. Deus sabe que nós somos fiel a ele. Amém, irmão? E nós vamos resistir, em nome de Jesus Cristo, da mesma forma que Jó resistiu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Aleluias. Amém? E então ele disse: não tire a vida dele. E Satanás fez tudo, menos tirar a vida dele. Seus filhos morreram, seu gado morreu, tudo foi tirado. Toda a sua riqueza se perdeu. E ele perdeu a saúde também. Tudo mais na vida
sentado lá, coçando as feridas. E sua esposa veio à porta e olhou para ele, e Satanás entrou nela e disse: homem, amaldiçoa esse Deus e morre. O que você ainda está esperando? Você está clamando por um Deus que não existe, um Deus que não está olhando para você. Amaldiçoa esse Deus e morre. Amém? E você vê, irmão, a calma e a sabedoria de Jó tão grande, porque no momento que ele estava vivendo ali, era o momento dele dar uma grande resposta para sua esposa. Mas ele foi sábio até naquele momento. Ele disse: mulher, tu fala como louca. Em hora nenhuma ele disse que ela era uma louca. Se ele tivesse até falado, talvez a gente ia até entender, porque a situação dele era terrível. Mas até, irmão, na angústia ele era fiel com Deus. Amém? Ele disse: como louca fala tu. Não sabeis que se nós recebemos o bem, não podemos receber o mal? Né? Ele disse: eu vim nu, e novo nu voltarei. Deus me deu, Deus tirou. Amém? Em outras palavras, eu vim e eu não tinha nada, vou voltar também sem nada. E é isso que nós temos que pensar hoje. Amém, irmão? Tudo que nós estamos conseguindo aqui vai ficar aqui. Amém? Por isso nós não podemos nos apegar em nada. Amém? Nós devemos nos apegar somente na palavra de Deus. Mas tudo que nós conseguir aqui, tudo que Deus nos der nessa terra, é para nós desfrutar em vida enquanto estivermos aqui. Mas depois que nós sair daqui, tudo vai ficar. Amém? E nós temos que saber disso. Amém? Louvado seja Deus. Amém? E ele disse: tu falas como louca. Amém? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vê? Em outras palavras, nu vim a este mundo, e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Em todas as maneiras, eu não tinha nada quando eu vim, e vou voltar sem nada também. Mas ainda assim, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Amém, irmão? Isso mostra para nós que dificuldade, perca, não pode nos balançar não, irmão. Se nós perdemos uma coisa, Deus vai nos dar outra. Amém? Nós não podemos ficar blasfemando das coisas. Porque eu perdi se eu não tivesse feito isso. Não faça esse tipo de coisa. Diga como Jó: bendito seja o nome do Senhor. Porque o que o diabo quer é ver você blasfemando do que Deus te deu. Amém? Aleluias. Então não devemos blasfemar das coisas que Deus tem nos dado. Amém? Então diga sempre: bendito seja o nome do Senhor. Que coisa, sabe? Deus às vezes deixa Satanás tentar nós por um pouco de tempo. Então ele fica cansado naquilo. Amém? Quando ele tenta um fiel a Deus, um filho de Deus, ele não vai vencer ele sabe. E ele cansa. Ele tem que abandonar. Amém? Porque é pelo cansaço que nós temos que vencer Satanás. Amém, irmão? Aleluia. Amém? Então nós vencemos ele pelo cansaço, irmão. E Jó venceu ele pelo cansaço. Mas o que aconteceu? Satanás desistiu de Jó, mas os amigos dele ficaram lá cobrando. Jó, você tem que se confessar, você é pecador, Jó. Você está lembrando que você pecou, Jó? Se você não fosse pecador, Deus não estava tratando você desse jeito. Eles nem sabiam se Deus estava castigando Jó, era porque era pecador. Muitas vezes nós falamos isso também. Quantas as vezes nós olhamos para a pessoa: sabe, viu? Fulano está lá se dando mal, mas também, né? Olha lá, foi a coisa contra Deus, fez isso contra Deus, fez isso contra Deus. E muitas vezes, irmão, nós temos que entender que aquilo é apenas uma prova que Deus está dando para ele. Amém? Aleluias. Mas aos poucos a gente, com esse evangelho que nós temos, com essas mensagens desse profeta, aos poucos nós vamos melhorando. Amém? Eu creio que a cada mensagem nós vamos chegando lá. Amém? Cada mensagem que nós ouvimos, cada texto que nós ouvimos, vai nos melhorando, vai nos ensinando. Amém, irmão? E Jó ficou firme dizendo: eu não sou o pecador. Vê, Jó, você não quer confessar isso, porque você é um pecador secreto. Você tem estado pecando secretamente, e Deus está te castigando por isso. Esta é a razão que as coisas estão acontecendo com você.
do jeito que estão acontecendo. Amém? Nós falamos isso também com algumas pessoas. Nós falamos, olha, fulano está acontecendo aquilo lá, está pagando conta, né? E muitas vezes, irmão, não é. Quantas vezes o nosso pastor tem falado para nós olhar com carinho, olhar com amor quando nós vemos o irmão, né? Um irmão que está caído, um irmão que está sofrendo, que às vezes está passando por alguma pendenga. Vamos olhar com carinho, vamos olhar, vamos pensar, será que não é Deus que está provando ele? Às vezes Deus está fazendo aquilo para melhorar ele, para ele poder entender o que Deus quer dele. Amém, irmão? E muitas vezes nós atrapalhamos com as nossas palavras, com a nossa forma de agir. Amém? Agora veja o que o irmão Brana diz aqui, ó. Ele diz aqui, o Senhor, eu não sou um pecador. Não, aqui era Jó ainda. Senhor, eu não sou um pecador, que estava firmando na justiça. Eu não sou um pecador, estou firmado na justiça de Deus. Que ele tinha queimado o incenso, ele tinha oferecido o sacrifício, era tudo que ele tinha que fazer e era tudo que Deus exigia naquele dia. Amém, irmão? Então veja bem, agora você observou quando o Espírito, tudo o que aconteceu com Jó, você observou quando o Espírito de Deus entrou em Jó de novo? Chegou um dia, irmão, que o sofrimento de Jó era tão grande que Deus disse, agora chega. E o Espírito de Deus veio e entrou em Jó. E o que aconteceu, irmão? Amém? O Espírito de Deus entrou em Jó e tornou o profeta, tudo ficou bem, e tornou tudo bem no profeta. Deus restaurou o que para Jó tinha perdido. Ele restaurou de volta para ele se ele tinha 10 mil cabeças de gado, Deus deu 20. Se ele tinha 4 mil ovelhas, Deus deu 8 mil ovelhas. Tudo que ele tinha, Deus deu em dobro para ele, irmão. Restaurou tudo de volta para ele. Mas tudo aquilo que ele tinha, você observou, a Bíblia disse que ele restaurou até os seus filhos. Oh, glória! Amém, irmão? Tudo que Jó perdeu, Deus restaurou. Até os filhos que morreram lá com aquela tempestade, Deus restaurou os filhos de Jó. Amém, irmão? Até seus filhos Deus restaurou. E ele deu a Jó seus 7 filhos. Não deu eles outros 7 filhos. Não deu a Jó outros 7. Ele deu aqueles 7. Amém? Ele deu a ele aqueles 7 filhos. Amém? Não deu a Jó seus 7 filhos. Você vê agora o que foi aquilo? Salvará tu e tua casa. Amém, irmão? Quando você crê em Deus, salvará tu e tua casa. Amém? Veja ali que os filhos de Jó morreu, mas a fé que Jó tinha em Deus levou a Deus salvar os filhos dele. Amém, irmão? Porque ele era um homem justo, porque ele estava firmado em tudo que Deus nos deu para sermos justos. Jó recebia tudo que Deus dava e ele era justo em tudo que ele recebia, em tudo que Deus dava. Amém? Deus deu a ele e ele foi oferecer aquela oferta queimada. Ele sabia que aquela oferta queimada era a palavra de Deus. Deus e ele não poderia falhar. Amém? Então você já tinha pensado onde aqueles filhos de Jó estavam? Você já parou para pensar onde é que aqueles filhos de Jó estavam? A palavra diz que eles estavam no céu. Amém? Glória a Deus. Os filhos de Jó estavam no céu, esperando por ele, irmão. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Esperando por ele. Vê, ele está com eles hoje. Aleluias. E Deus salvou os filhos de Jó, e eles estavam no céu esperando por ele. Amém? Agora Jó tomou atitude com relação às coisas que Deus lhe disse para fazer. Essa foi a forma que Jó alcançou a salvação para ele e suas casas. Ele tomou atitude em tudo aquilo que Deus falou para ele fazer. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter atitude, fé, amém? E temos que ter força, coragem, para nós fazer tudo aquilo que Deus tem falado para nós fazer. Amém?
Porque ao momento que nós fizer tudo que Deus tem nos falado para nós fazer, você pode ter certeza que Deus salvará tu e tua casa. Amém, irmão? Aleluias. Amém? Porque ele era justo, ofereceu a oferta queimada e aquilo era justo. Amém? Salvou Jó e sua casa. E então o que é justo diante de Deus? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Amém? Isso é ser justo. Se alguém é justo diante de Deus, esse alguém tem que crer no Senhor Jesus Cristo. E crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Amém, irmão? Aleluia. Então eu estou crendo por minha casa. Amém? Você está crendo por sua casa? Por cremos naquilo, por confiarmos em Deus, Deus imputa a nossa fé, como Ele fez com Abraão, com Jó e com qualquer deles, por justiça. Deus imputa a nossa fé por justiça, irmão. Amém? Aleluias. Você vê, então isto nos é imputado por justiça, e assim é como tu e tua casa será salvo, quando Deus imputa a nossa fé por justiça. Eu penso que isso é uma coisa maravilhosa. Então nós somente isso. Mas eu estou crendo por cada irmão. Amém. Aleluias. Louvado seja Deus. Eu estou crendo por cada irmão. Amém, irmão? Aleluia. Todos os meus irmãos, minhas irmãs, eu não estou crendo só por eles. Estou crendo por todas as pessoas em minha igreja. Oh, glória! Eu estou crendo por todos vocês, irmão. Amém? Aqui na minha igreja. Estou crendo por todos vocês. E quero que vocês creiam também por mim. Amém? Louvado seja Deus. Aleluias. Por causa da justiça da fé, nós não temos que queimar oferta, oferecer oferta queimada. Cristo é a nossa oferta. Aleluias. Mas nós temos que ter fé naquela oferta que Cristo fez. Aleluias. Temos que ter fé naquela oferta que Cristo fez por nós. Amém? Que Ele nos fez esse tipo de promessa. Que o que nós pedirmos ao Pai em seu nome, Ele o fará. Quando orarmos, crendo que receberemos. E que o que pedimos e será concedido. Aleluias. Agora, se eu estou orando para que Deus salve esses filhos, adolescentes, irmão, e eu creio em todo o meu coração, Ele fará isso. Amém? Você está crendo, você está orando pelos seus filhos adolescentes, creia no seu coração e Deus fará isso. Amém? Aleluias. E você pode dizer-lhes, filho, o que eles estão fazendo. Você pode dizer, filho, o que você está fazendo? Eu não importo com o que eles estão fazendo, com o que eles eles vão fazer. Eu já coloquei aqueles filhos nas mãos do Todo-Poderoso. Amém, irmão? Não se preocupe com seus filhos. Não se preocupe com o que eles estão fazendo, ou com o que eles vão fazer. Se você já colocou eles na mão do Altíssimo, continue crendo, continue tendo fé, continue orando, continue pedindo, e Deus fará acontecer, irmão. Aleluias. Talvez isso não acontecerá enquanto você estiver aqui na terra, mas Deus fará com que isso acontecer, isso acontecerá mesmo depois que você sair daqui, porque as suas orações nunca vão morrer. Amém? Suas orações vão ficar na presença de Deus. Amém? Talvez você não esteja mais aqui para presenciar isso, mas Deus será responsável a trazer eles à presença de Cristo. Nem que Deus permita que o caminho deles seja mau cada dia. Eles comecem a caminhar no caminho que eles estão caminhando, e comecem a assistir mal, as coisas estão dando errada, nada está dando certo, mas acredite, é o trabalho de Deus. Amém? Chegará um momento
em que eles vão fazer como aquele centurião, amém? De livre e espontânea vontade, eles vão dizer também, o que eu devo fazer para ser salvo, amém, irmão? E eles vão olhar, e eles vão ver uma luz no fim do túnel, e esta luz é Jesus Cristo, e eles vão voltar, e eles vão se render ao Senhor Jesus, amém? E isso será o fruto das tuas orações. Se você quer que as suas orações continuem na presença de Deus, continue sendo fiel a Deus, amém, irmão? Não desista desse Deus poderoso, não faça pouco do que Deus tem te dado, agradeça a Deus por cada minuto de vida, agradeça a Deus por cada batalha que você venceu, amém? E Ele estará nos abençoando a todo momento, amém? E se nós for necessário receber alguma coisa, Ele vai enviar para nós, e quando você menos esperar, já está ali, amém, irmão? Louvado seja Deus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé e agradecer a esse Deus maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, Pai, eu acredito que tudo que o Senhor me deu foi dito, Pai. Tudo que estava escrito aqui para ser dito foi dito. E agora eu peço que o Senhor tome essas palavras que foi dita aqui, Pai, que elas possam ancorar em cada coração, Pai, daqueles que já se renderam ao Teu nome, e aqueles que vão ouvir também, Pai, que eles possam prestar atenção nessa mensagem, e pelo menos eles vão ter certeza que será salvo, que quando eles arrependerem e aceitar o Senhor Jesus Cristo, sendo seu Salvador, será salvo tu e tua casa. Deus vai abençoar cada um em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão do lado de lá na internet nos ouvindo, Deus abençoe cada um, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe tudo que te pertence, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos guie em paz para nossas casas, e até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Graças a Deus.